Vou mostrar como que eu fiz para desmontar a bicicleta para colocar no avião. Oi, ser humanos! Olá, ser Eu humanos! sou o Rafael. Eu sou Luana. Para quem não conhece a gente saiu lá de Minas Gerais, atravessou toda a América, atravessou as Cordilheiras dos Andes de bicicleta e hoje a gente está aqui no Chile, em Porto Montt. Sim, Esse vídeo, né, é uma continuação do vídeo anterior, mais ou menos, porque é um bate-papo aqui nesse mesmo sofazinho. sim. Só que a gente tem que contar uma coisa muito, muito importante para vocês. Vamos começar do início para a galera entender bem. Para começar, a gente não vai mais fazer a carreteira austral. A gente não vai conseguir fazer a carreteira austral. Essa é o principal ponto que a gente tem que deixar bem claro desde o início. O que acontece? A nossa viagem, ela é uma viagem que o roteiro, né, que a gente tinha, porque assim, a gente não saiu de casa sem roteiro, a gente tinha um roteiro. O roteiro inicial que a gente tinha era descer para Argentina, igual a gente estava ali em Bariloche, sim. né, onde a gente sofreu o acidente, e dali continuar a Ruta 40. A gente ia chegar em Ushuaia, que não era o nosso destino final, apesar de todo mundo pensar, mas a gente já conhece Ushuaia, então não era o nosso destino final. A gente queria chegar em Port Williams, Isso. que é a cidade mais austral do mundo, né? A gente ia pegar um barco em Ushuaia, ia atravessar e ia chegar em Porto Williams, Que é no Chile, no caso, não é na Argentina. que é no Chile. E dali de Porto Williams a gente ia pegar outro barco e ia em direção a Punta Arenas, que é uma outra cidade no Chile. E daí então a gente subiria a carreteira austral. Faria na volta, no caso. Exatamente. Só que o que acontece? Quando você sai de casa, né, igual a gente saiu em julho, é muito difícil você programar exatamente a data que você consegue chegar na Patagônia, porque a Patagônia ela tem climas muito desafiadores. E a melhor época para fazer a Patagônia, eu acho que é de conhecimento de todo mundo, que é o verão. E isso é indiscutível. Os ventos são mais amenos, o clima é mais tranquilo, chove menos, né? Independente de que lado que você esteja, obviamente que na Argentina chove menos. Mas o verão é a melhor época. E aí o que acontece? Na Argentina, a temporada de verão vai de setembro a março. E aqui no Chile, se eu não me engano, começa em outubro, mas vai até fevereiro só, não vai até março. E a gente não sabia disso, porque a gente iria planejar a carreteira austral quando a gente tivesse para fazer ela. E a tivesse gente próximo. veio meio que de supetão para cá, mudamos a rota devido ao acidente, 40 dias em Bariloche, tudo aconteceu de forma que descer pela Argentina não seria a melhor opção agora. Seria inviável. Seria inviável. Daí viemos para o Chile. Chegando aqui. A gente não planeja com tanta antecedência. Então, assim, quando a gente saiu de Bariloche, a gente não planejou que a gente, sei lá, os próximos 30 dias, como ia ser, clima, Não. até porque nem dá. Nem Os dá, sites que porque você consegue ver, eles é uma têm lá semana. 15 dias no máximo, mais ou E menos não é ali. tão preciso. Uma semana é mais preciso, né? Exatamente. Então, assim, a gente saiu de Bariloche acreditando que até o final de março ou comecinho de abril a gente já estaria bem adiantado na carreteira e ia ter feito ela. Mas o que acontece, gente? Eu vou tocar num ponto muito importante aqui pra gente, que é um ponto que a nossa viagem, ela não é só sobre chegar num destino. Ela não tem só esse sentido. Falar assim, eu vou chegar lá no fim do mundo, tal. Porque assim, nunca foi, desde que a gente saiu de casa. É mais sobre as experiências que a gente tem pelo caminho, as pessoas que a gente conhece, do que tanto pelos lugares. É claro que a gente gosta de conhecer lugares, a gente fica encantado de conhecer lugares e lugares lindos, né, que a gente tem conhecido ultimamente, assim, brilham nossos olhos, né? Mas ela é muito mais sobre as pessoas, sobre as experiências de vida que a gente tem, sabe? O que a gente pode levar daqui. E a viagem ela foi incrível pra gente até aqui. Esse é o rolê sem fim. E o nosso rolê sempre é meio sem fim, né? Porque a gente vai, e às vezes custa chegar. A gente não planejava, né? Às vezes, olha pra você ver, a gente tinha como plano sair em junho, a gente saiu um mês depois. A gente não imaginava que em Buenos Aires a gente ia ficar 20 dias por causa de um passaporte.
A gente não esperava sofrer um acidente em Bariloche e ficar É, 40 dias então, parados. Então, assim, não chega, né? não, então a viagem não é sobre chegar em algum lugar, é sim sobre o caminho e tudo que a gente vive nesse caminho. E também não é sobre tempo, ter tempo para chegar. Quando começa a ficar assim, a gente tem que chegar no lugar até tal data, porque senão. Aí já começa a ficar incomodar a gente. Então, voltando para a gente aqui em Puerto Montt, chegamos aqui. Pegamos esse apartamento que a gente comentou com vocês antes. A nossa ideia aqui era sentar e se planejar para começar a carreira astral, porque, como a gente disse, a gente não tinha nada E planejado. ela inicia aqui em Porto Montt. E a gente sabia que a gente precisava de 30 a 40 dias para fazer esse trecho, curtindo a carreira astral. Não só simplesmente para falar que fez, mas sim curtir, aproveitar da carreteira, desfrutar das paisagens, dos lugares. E aí, quando a gente chegou e começou a pesquisar sobre clima, sobre lugares para ficar, como é que ia ser nossa rota, quantos quilômetros ia ter entre uma cidade e outra, a gente percebeu que primeiro o clima nessa próxima semana não ia dar para ir porque era muito vento por lá e muita chuva É, e muito frio. desde o dia que a gente chegou em Porto Montt, não parou mais de chover. Não parou. Teve um dia que foi o dia que. Ah, teve o Cauã também que a gente conheceu, que veio e fez questão de vir conhecer a gente em Porto Montt, que inclusive mudou a rota dele, que ele ia descer a carreteira, ele veio lá do Brasil para fazer uma cicloviagem de 30 dias por aqui, mudou por conselho nosso, por pesquisar também. Ele foi para o norte, né? Vai fazer Ruta de Sete Lagos, uma parte norte do Chile. Então, assim, o que a gente fez? A gente começou a ver que os próximos 15 dias eles iriam ter volumes de chuva, tanto aqui em Porto Montt, como na cidade a 200 quilômetros, depois mais 200. A gente estudou praticamente umas 5, 6 cidades entre 100 e 200 quilômetros na carreteira austral, vendo o clima, vendo condições de tempo, né? Porque, gente, a carreteira é linda. E ela chove o ano inteiro. Não é só nessa época que chove. Só Exato. que agora a concentração de chuva e a quantidade está muito maior, juntando com temperaturas mais baixas e também com neve na montanha e também Possibilidade de neve embaixo também. com muito vento, ventos de 80 por hora. Que você enfrentar isso um dia, beleza, mas você saber que você vai entrar nesse clima e passar por dias de chuva e dias de vento forte, na condição de estar viajando de bicicleta, se torna mais um perrengue do que aproveitar e curtir a viagem. A gente não ia ver o pico das montanhas porque não ia ter uma janela de sol. A gente não ia conseguir Acampar selvagem. acampar selvagem sempre por causa dessa questão dos ventos fortes, dos climas e tudo. Das temperaturas e das chuvas. E aí o que aconteceu? A gente resolveu, beleza, vimos o clima e pensamos, não podemos tomar uma decisão com base só no clima. Vamos conversar com as Vamos conversar com as pessoas. pessoas. A gente resolveu entrar em contato com alguns campings da carreteira e o último que a gente entrou em contato fica localizado ao final da carreteira, que a gente poderia chegar lá por volta de abril. E aí eu perguntei como estaria o clima por lá, como geralmente é o clima por lá em abril, e eles falaram que não aconselham a gente ficar de barraca, que os campings já estão praticamente todos fechados agora em março, porque aqui para eles a temporada de verão encerra em fevereiro. Então, se a gente não tem apoio de camping, não pode ficar muito acampado por causa do clima, teria que pagar muita hospedagem, e já é caro aqui no Chile, a gente e não ia aproveitar toda a paisagem e tudo mais que eu acabei de comentar. A gente pensou que ia queimar um cartucho. É, Porque a gente vai fazer a carreteira numa época errada, vamos que é sofrer. diferente, vamos sofrer, não vamos ver nada, vamos ter que pagar caro para ficar hospedado, porque muitas vezes o clima não vai deixar a gente ficar hospedado em selvagem ou em camping. Os campings nem estão abertos, alguns deles podem estar, mas a grande maioria está fechada. Fechado. E a temporada boa para fazer é de novembro a fevereiro e não tem conversa aqui. É. Não compensa arriscar, não vale a pena a gente quer mais cartucho e só para passar na carreteira e descer mais. Até porque se a gente descer mais, depois vai ficar mais complicado para subir também, porque aí o inverno
começa a ficar mais rigoroso. Então são vários pontos. Clima, chuva, o clima envolve chuva, vento, neve, frio e os dias mais curtos também. Vai se aproximando do inverno, a luz diminui. A gente vai ter só 8 horas de luz, o que diminui a possibilidade de a gente fazer um pedal em determinado dia, sair um pouco mais tarde para chegar um pouco mais longe. Se acontece alguma coisa, se a gente não consegue chegar em determinados trechos que são longe, por exemplo, 100 quilômetros, cento e tantos quilômetros, vai ter muita subida. Às vezes a gente não consegue chegar de um ponto a outro, a gente teria que dormir no caminho e vai acontecer tudo isso que eu acabei de citar, que é a questão do clima, que às vezes vai ser perigoso. E na carreteira chove todos os dias nessa época. Todos os dias, sem exceção. Tem dia que a gente olhou ali que chega a chover 60 milímetros. Ah, mas por que então vocês não estudaram isso antes de vir para a carreteira? Por que não, gente? Porque a gente decidiu em cima da hora, porque a gente, de fato, assim, foi com 2 dias de antecedência, a gente ia descer pela Ruta 40, falou assim, quer saber, vamos pela carreteira, Vamos aproveitar. vamos aproveitar. A gente não pesquisou, a gente veio de coração aberto, até aqui em Puerto Montt. Foi incrível todo o caminho, a gente não se arrepende de ter vindo para o Chile. E aí a gente ficou aqui esses dias na missão de decidir o que a gente vai fazer agora, o que vai ser do rolê sem fim, né? Nós estamos cá, agora as temperaturas aqui para essa região vão só piorar, vai nevar sempre, a partir de abril começa a nevar, começa a ter temperaturas negativas e não seria o clima ideal que a gente gostaria de estar pedalando, viajando de bicicleta. Com isso, a gente estudou muito. A gente está aqui esses dias estudando, a gente não conseguiu conhecer Puerto Montt. Primeiro, porque só chove aqui. A gente pegou um lugar para ficar que está muito distante do centro, tipo 7 quilômetros. Não dá para ir pagar um táxi, que fica muito caro para ir para voltar de táxi. Na chuva a bike não roda e a gente também. não teve nem tempo para isso também, porque a gente está dedicando o nosso tempo, dormindo muito mal, pesquisando e estudando qual seria a nossa próxima rota. Então, no próximo vídeo vocês já vão saber o que a gente decidiu, né, amor? Mas o fato é que nós compramos uma passagem. Uma passagem aérea. Uma passagem aérea e a gente vai pedalar em outro lugar. Vou deixar todo mundo curioso. Nós vamos deixar vocês curiosos. Vão adivinhando aí, vão dando sugestões pra gente. Qual lugar que vocês acham que a gente vai, né? Deixa aí nos comentários. O que vai acontecer é que a gente comprou um voo, né? Que a gente pesquisou bastante e foi o mais barato que a gente achou. E a gente vai sair daqui de Puerto Montt e vai para outro canto e vai continuar a viagem de lá. Vamos embalar nossas coisas, botar tudo no avião e seguir um rolê sem fim em outro lugar. Deixem nos comentários que lugar, quais os palpites. A gente vai tentar mostrar ao máximo para vocês, a gente organizando como que a gente vai fazer com as bicicletas para levar e tudo. A gente está muito feliz. E ao mesmo tempo também não planejamos nada, porque a gente não teve tempo de planejar, então a gente vai chegar lá e depois pensar como a gente vai fazer. A questão é que o clima tá tranquilo, que é o mais importante. Não significa que não vai ter nada de chuva, nada, não. Não isso aí em todo claro. lugar tem. Vai vir alguns takes aí depois desse vídeo mostrando como a gente organizou aí as nossas coisas para viagem a partir de agora, que a gente vai começar a embalar tudo. O mais importante é que o rolê sem fim não para. Não para. Aí está. Então, a gente conseguiu 2 caixas. Uma caixa, nosso amigo Cauã, que vai cicloviajar aqui pelo Chile e pela Argentina, doou pra gente. Então, a bicicleta dele veio nela. Então, ele doou essa aqui, já tinha uns papelões, já tinha um plástico bolha. E hoje eu fui lá no centro e consegui essa outra caixa aqui. Ela tá mais fraquinha, mais simples, mas a gente já deu uma reforçada nela embaixo, né, amor? Aproveitou os próprios grampos de pregar a caixa e reforçou lá embaixo. Tava tudo aberto. Sim. Ainda trouxe dentro do táxi toda amassada, né? Aí passei mas na ela loja. Tá topíssima agora, vai aguentar o tranco. Passei na loja de material de construção, catei esse tanto de plástico aqui, ó. E mais esses retalhos de papelão.
E vai ser o que a gente vai embalar a bike, né? Primeira experiência de bicicleta no avião. E o próximo passo agora é desmontar as bicicletas. Rafa já tirou o pedal da minha. A primeira que nós vamos desmontar. Antes, acho que a gente pode pregar o adesivo do Chile. Acho que não precisa sair daqui sem, né? Não, querendo Tem ou não, a que- gente pedalou pelo Chile, né, Com gente? A certeza, gente não mas cumpriu a o gente- objetivo que a gente queria. Merece Agora- esse prêmio, esse troféu. Né? Merece, merece. Xixi, lelele? Ou é tititi, lelele? Eita, Ih, chuva de novo. Nossa. pouquinho mais pra baixo. E chove nesse Porto Mon. Ficou bonito, né? Quatro Lindo. países. Não, Ó, como é que chove Porto Mon. ameaçou dar sol. Já temos um problema. Tivemos que tirar o para-barro, porque com o para-barro não coube. Agora também o guidão não vai caber, tem que tirar. Tive que afrouxar os suportes aqui do... Pôr os bagageiros para dentro, porque Pra não ia passar. caber na lateral. O guidão eu vou soltar aqui. Vou ter que tirar isso aqui e provavelmente... E vai ter que tirar o esse bagageiro, porque Ah, não, tá- murcha o pneu. O pneu vai murcho. Pode ser que abaixe um pouquinho que falta aqui. Ah, Ó. eu não sabia que o pneu ia murcho, não. O pneu vai murcho. Pode Ah, ser que... se murchar o pneu pode ser que caiba. Mas o guidão, de toda forma, vai ter que... Isso aqui tá bem alto, apesar que aqui tá... Eu acho que não... O guidão vai ter que tirar. É. Vou mostrar como que eu fiz para desmontar a bicicleta para colocar no avião. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o pedal, que é uma exigência, né? Eu embalei os dois pedais aqui, ó, nesse plástico. É um plástico que a gente conseguiu no supermercado, numa loja de home center, que chama, que é uma loja que vende de tudo. Material de construção e de tudo. A gente comprou fita Durex lá, porque a gente não tinha. Só gastamos com a fita Durex. Só gastamos com o Durex e eu tive que comprar uma chave 15 para tirar o pedal que eu não tinha. Sim. Então, assim, eu pedi aqui no condomínio que a gente tá aqui, ninguém tinha, ninguém quis emprestar, então a gente teve que comprar uma chave 15. Então, vamos lá. Tirei os pedais, eu coloquei o pedal aqui, eu amarrei o pedal aqui para ele não girar. Tirei o guidão, eu não tirei a mesa, eu só tirei a parte do guidão aqui e deitei ele aqui para baixo, ó, e amarrei ele junto com a suspensão. Então aqui essa parte tá feita, né? Tem que tirar a roda da frente também, senão ela não cabe na caixa. A bike ela tem que estar assim, sem guidão, sem roda da frente e sem pedal. Eu juntei aqui um pouquinho também para não girar a roda, coloquei uns pedaços de papelão aqui para proteger os raios. E aqui dentro dessa caixa da bicicleta, a gente vai colocar a bicicleta, vou colocar isso aqui por baixo, essas garrafinhas, um pedaço, as varetas da barraca, a barraca. Tá dentro dessa bolsa térmica que a Rafa usa na frente. Tirei o protetor de barro ali, o pneu tem que ir murcho, tá? Ele não pode ir cheio. Não precisei tirar esse Bagageiro bagageiro traseiro. traseiro. O da frente eu tive que tirar, né? Que ele vai ficar aqui dentro, ó. Ele vai ficar aqui no cantinho. Sim. E junto com o bastão e com a bandeira que estão lá no fundo já. Fora as pecinhas, essas outras pecinhas aqui são peças dos alforjes e dos suportes que eu tirei também para não rasgar não rasgar os papelão. Não rasgar os plásticos e tudo. e tal. Então é um Pra não monte ficar batendo nas coisas. Exatamente, um monte de pecinha que a gente foi enrolando nesses plásticos. Então O agora... alforje de ferramenta tá indo na própria bicicleta, Porque ele é feito para... feito pra Ficar isso, não tem quietinho por que aqui. tirar. Então como que eu vou pôr a bike, ó? Eu simplesmente, agora, do jeito que ela tá aqui, eu simplesmente coloco ela aqui dentro. Tem que levantar aqui. Amor. Ela entra facinho aqui dentro, ó. Eu coloquei o bagageiro dianteiro aqui exatamente para proteger a parte do câmbio ali, dos aros, então ele ficou deitado aqui, fazendo essa proteção
lateral Sim, do câmbio. sim. O papelão levantou aqui, por isso que ele não encaixou. Aí. Então aí, ó, a bike tá aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essas coisas aqui por baixo do quadro. Vai encaixar direitinho aqui, ó. Por baixo. Tem um espação aqui ainda. Agora vai a barraca. Barraca, só o tecido da barraca, ó. Que vai aqui no fundo. E ainda cabe um monte de coisa ainda, ó. O máximo que pode ter de peso que É a 23 gente quilos. é 23 quilos. A bike pesa em torno de 11 quilos, sua bike, né? Não, minha bike com os bagageiros e tudo, acho que ela pesa uns 15 quilos. Uns 15 quilos. Então a gente tem mais 8 quilos para colocar aí dentro. A roda, eu não mostrei a roda dianteira, mas embalei ela mais ou menos com plástico, com papelão, ó. Protegi aqui os raios. Ela fica aqui na lateral. Tinha que ter colocado a roda primeiro, mas ela vai encaixar aqui ainda, ó. Aí, fica aqui na lateral, cabe certinho assim, parece que foi feito pra colocar aqui. É uma caixa de bike, né? Foi feito para colocar aí mesmo. Não, mas cabe todas as nossas coisas. É muito legal isso. Ai, ai. Vou colocar tudo de um jeito aqui que não vai ficar batendo depois, pra não acontecer nenhum acidente. Sim, a nossa preocupação maior é que no aeroporto eles não têm muito cuidado com as coisas, né? Então, por isso que a gente fez questão de embalar bem a bicicleta e evitar que, caso eles joguem nossa caixa para lá e para cá, não quebre, não danifique, não estrague nada. E a minha bicicleta tá aqui. Aqui não tem energia nesse corredor, então não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas foi colocada do mesmo jeito. Do Aqui tá mesmo o banco, jeito, o banco. o bagageiro de tiramos. trás a gente não tirou. Isso. Aqui é chinelo. Ó, o alforge tá indo aqui Alforjes vazio. estão indo aí vazios. Pneu reserva para proteger aqui e chinelo. Então a bike da Luana, ó, é isso que vai virar depois a caixa. A gente vai Só fechar falta ela. a gente embalar ela direito agora. Não ficou gordo aqui, porque a caixa é frágil mesmo. Ele não ficou... A gente precisa agora reforçar com fita adesiva, para ela não abrir. Então é isso, gente. É dessa forma que as nossas bikes vão viajar. E como que a gente tá fazendo com as demais coisas? Só aparecer no vídeo, né? Que até agora eu não apareci. Como a gente tá fazendo com as demais coisas. A gente desmontou os alforjes de roupas que eu carregava e decidimos compactar, para não fazer várias bagagens, compactar tudo nos outros 2 alforjes que a gente tem, que é o vermelho do Rafa, que vai atrás, em cima dos baldes. É os top bag. As top bag. E o meu preto, que vai atrás, em cima dos vermelhos. Basicamente, a gente só vai levar 2 bagagens cada um, mais a bolsinha de mão. Porque a gente comprou um voo low cost, né? Que é aqueles voos baratos. E eles não dá pra você levar bagagem. Você só pode levar aquela bolsa que você leva na mão, que nem é a bagagem de mão, que é só uma bolsinha pequena. Então a gente vai ter 2 bagagens cada um. Uma bike e uma top bag. Sim. Tá tudo nosso aí, gente. Tudo. Acreditem se quiser. Os baldes a gente pôs aqui dentro, ó. Vocês perguntaram, onde estão os baldes? Os baldes estão aqui um dentro do outro. A gente aproveitou o espaço de dentro deles para colocar um monte de coisa. Então, e aqui a gente já embalou, não dá pra mostrar, mas tem roupa do Rafa, roupa minha, saco de dormir, colchão inflável, todo o outro resto tá aqui dentro. E dentro da minha bicicleta a gente guardou também, da caixa da minha bicicleta a gente guardou as cadeirinhas, né, amor? As cadeirinhas, enfim, a gente foi enfiando um pouco de equipamento, lá nas caixas também. das bikes para completar o peso. E a gente tem direito a 4 bagagens de 23 quilos, que vão ser as 2 bikes e mais esses 2 top bags.